da onde que floresceu essa inspiração para o sacerdócio? Olha só, eu estava hoje pensando também nisso. Eu sempre fui um menino que gostava de falar em público. Sempre gostei, não teve jeito. E na missa sempre lia, sempre. Então uma criança que subia no caminhão do comício para falar também. Uma criança que estava na escola, estava sempre falando lá na frente. E sempre fui representante de turma na escola. Então eu sempre fui... Sempre liderança, né? Na universidade, participei de DCE, DA, mas era o diretor de eventos das coisas, aquele que apaziguava, que quando a coisa estava pegando, a gente ia conversar com o reitor de forma fraterna, né, amigável, para conseguir alcançar um bem mais universal. Acho que a coisa era por aí. Então a gente tem um convite para você que quer ajudar a gente a tocar esse projeto, né? Seja o nosso patrocinador. E para ser nosso patrocinador, é só fazer o que, Vinícius? Fica muito fácil. Se você quiser ser anunciante no Podbi Podcast ou Podbi Notícias, basta você entrar no telefone que está aqui, no WhatsApp, liga pra gente que a sua empresa vai fazer parte do nosso podcast, do nosso Notícias e ajudar a tocar esse projeto. E Perfeito. Você vai ficar cada vez mais divulgado. Então a gente está aí, como prometido no primeiro episódio que a gente fez, a gente está lançando hoje nosso portal, né, podbi.com.br, que vem contribuir exatamente com essa parte de informação, trazer toda essa experiência, né? Aqui, exatamente aqui, vai estar aparecendo a descrição do link do www.podbi.com.br. Então, assim, depois da minha crisma, isso foi um engajamento ainda muito maior. Acho que a crisma foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava com 18 anos, já estava na universidade. Eu ingressei na universidade aos 16 anos. 16? 16 anos. Como isso? Aos 16 anos eu ingressei na Universidade de Biologia, em Pernambuco, e na Universidade Estadual. Então era um vestibular bastante concorrido, né? Sim. E aí ingressei na universidade, completei 17 já na universidade. Entendi. E aí fui, com os 18, mais ou menos, eu fui crismado, e os catequistas disseram, olha, vem nos ajudar. Vem nos ajudar para convencer e ajudar outros jovens, né, a ingressar nesse caminho mesmo da igreja. E aí fui. E na crisma da paróquia isso foi um divisor de águas muito grande, porque a partir dali a coisa foi tomando fôlego, né, e mesmo com experiências de namoro, achando que da parte minha tinha vocação realmente para a vida matrimonial, mas depois fui percebendo que era possível se dar conta, né, da vivência dos votos, porque como religioso nós temos os votos, Sim. né, com uma certa liberdade, uma liberdade profunda. Isso foi pouco a pouco se consolidando. Então, assim, quando eu olho as minhas fotos da época de faculdade, das excursões, dos passeios, tem muita foto em igreja, impressionante. Eu não tinha me dado conta. Fotos antigas de adolescente, de jovem na universidade. E como que foi a recepção pelos pais? Olha, o meu pai junto com esse mesmo tema. Meu pai preocupou um pouquinho. Meu pai ficou assim, porque na família da minha mãe há religiosos. Então, assim, uma família que há presença. Eu tive um tio padre, que eu tenho o mesmo nome dele, inclusive, também chama-se Álvaro Negromonte, e que teve uma grande projeção nacional. Ele era de Pernambuco, do interior de Pernambuco, mas ele foi um grande catequeta da Igreja do Brasil. É impossível estudar a história da Igreja do Brasil no que se trata de catequese dos anos 40 e 50 sem citar Negromonte. Ele realmente foi um homem, um expoente da Igreja do Brasil, a Igreja Católica do Brasil desses anos. Grande apologeta e um homem de grande profundidade. A família da minha mãe tinha tio padre e tinha tia freiras, então isso era comum. Então, por parte do meu pai, eu queria ser coroinha na paróquia. Mas nós tínhamos muita responsabilidade. Meu pai, nós éramos 6 filhos. Então, meu pai trabalhava muito e ainda nós tínhamos comércio na feira, final de semana. Então, ele dizia, você não vai ser coroinha não, que você tem que ajudar papai na feira. E eu sabia que ele me dava o melhor que ele podia. Então, meu pai era muito esforçado. Era um pai assim, que não economizava com os filhos. Mas nós tínhamos que trabalhar com ele. Esse era o esquema do meu pai. Você tinha que trabalhar com ele e aí você tinha realmente o melhor. Eu acho que Deus é assim, viu? Se a gente trabalha com Deus, ele nos dá sempre o melhor. Esse é Deus. Meu pai era assim, né? Então, com a minha mãe, ela dizia, não, mas eu já tenho. Você vai à missa? Vai à missa primeiro, depois você vai para a feira ajudar seu pai.
Então minha mãe conseguia fazer esse jogo, né? Mas de forma nenhuma teve Não. resistência. Não, agora papai ficou preocupado. Por quê? Por que ele ficou preocupado? Porque quando eu ingressei na companhia, eu já tinha em torno de 27 anos. Então já é uma vocação madura, entende? Mas eu já tinha vários concursos públicos. Então eu já era professor do estado, já era professor de 2 prefeituras. Então já tinha um nome no comércio, eu tinha um nome no mercado. Esse nome de professor de biologia que ensinava em colégios tops do Recife. Então assim, isso era um complicador. Meu pai disse, olha, pense que se você retornar, reconquistar esse lugar no mercado de trabalho será muito difícil. Então eu conheci vários que foram e voltaram e que depois tiveram muita dificuldade em retomar a vida. Eu disse a ele, não, mas eu não vou voltar, não. Então assim, como meu pai e minha mãe foram homens, ele era um homem e uma mulher de muita palavra dita, e eles seguiam até o fim, eu acho que essa característica deles eu trago, sabe? Agora o papai preocupado, e ele disse, você tá certo do que você está? Eu digo, estou. Voltei para casa uma vez, ele me perguntou, cadê aquele seu colega? Digo, qual? Aquele de tal lugar? Eu disse, saiu, papai. E aquele? Saiu. E aquele? Saiu. Ele olhou pra mim e disse assim, não saia não, você está muito feliz. Então assim, escutar isso por parte do pai, isso te anima. Agora você que está nos escutando, deixa o like embaixo, deixa o like. Deixa o like.